Bom, é uma proposição, eu venho com uma proposição com esse título de Rejeitos Informacionais, que, na verdade, é uma junção entre a ideia de uma mineração de dados e a mineração de minérios, tal como é conhecida há séculos, né? Que esfolia, que explora territórios em sua materialidade mais explícita, né? Mas a ideia aqui é trazer uma ideia de rejeito, de segunda lavra. Para chegar até isso, eu acho que vale a pena fazer um pequeno histórico do quanto a gente, todos nós, eu diria, muitos de nós pelo menos, a gente utiliza recursos de IA, associados à IA, muito antes da gente se dar conta disso. A IA está por toda parte e a gente sabe que vai estar por, né, muito mais ainda nos próximos anos, e a gente teme até pelas consequências disso. Mas as referências são que povoam esse imaginário, elas eu acho que são muito comuns a todos nós. A gente falando entre arte, cultura, tecnologia e ciência. Então, parto dessa ideia de modelos de inteligência e ícones ligados à inteligência de vários tipos. Autômatas, cibernética, cultura ciborgue, as variantes do teste de Turing, a fabricação de verdades infundadas, as deepfakes, o mercado dos datasets, a ficção científica, seriados apocalípticos, os mundos distópicos, os fins de mundo. Eu penso que a gente está no entendimento dessas referências de forma meio tácita e em boa consonância. A ideia não é jogar pedra, é sempre parece ser uma garantia de bom público a gente jogar pedra, atacar a IA. Né? Não é essa a ideia aqui. A gente não vai perder, não vamos perder nas gavetas da história para jogar pedra na inteligência artificial, não aqui hoje, justo nessa plataforma de exercício crítico, né, que demanda exercícios mais específicos e cuidadosos. Né? Esse vídeo aí é um projeto de curadoria do ano passado, meu e do Fernando Velasquez, um outro parceiro muito envolvido em inteligência artificial, e a gente levantou justamente essas questões, os vários tipos de inteligência, uma esteira de pesquisadores como James Driver, e a própria Donna Haraway, que vem explorando isso de diversas formas. E isso está entre nós também desde 1982, imagina, Blade Runner, sobre a geração que foi afetada diretamente por Blade Runner, e dessa ideia de se provar humano. Né? E é uma questão que a gente define inteligência, por séculos a gente vem definindo inteligência como um espelho da chamada humanidade. Né? Se um sistema não apresenta um cérebro centralizado ou uma lógica linear, a gente classifica isso como instinto animal, um recurso, às vezes de baixa evolução, né? Ou de pouco progresso. Né? E a gente segue tendo que provar de qual natureza somos feitos, né? Se estamos aptos ao nosso tempo, se a gente passa nesses testes. São dezenas de testes por dia, captchas e tal. Né? Então, parece que a premonição de Blade Runner segue em diante. Né? Ou seja, se a gente não está, se não somos, temos que provar se não somos estelionatários no mundo dominado pelo estelionato digital. E esse estelionato digital, a gente vem vendo como ele vem se explicitando cada vez mais. Essa ideia de progresso que move a IA, que move o extrativismo de dados e o extrativismo mineral, é um progresso que tem sido definido de forma muito enviesada e escancarada, por muito poucos. Essas tecnologias, elas codificam valores, reproduzem assimetrias e prolongam no presente estruturas de desigualdades. E produzem hoje, como nunca, pactos de poder absoluto
e assimétricos, que endossam poderes, muitas vezes, de estelionatários, né? Então, essa ideia de extrativismo, baseada nos dados, baseada no capital, no lucro, ela converge, né, entre mundos imateriais e materiais, onde o domínio das big techs ela é real, bem real. Essa colonização ela segue sendo escrita de forma muito violenta em tempo real, sem trégua. Então, imaginar futuros é um trabalho político, como diz a Donna Haraway, né? Manter-se com o problema. E qual futuro, além da ideia de progresso, haveria lugar nesse mundo? Além do extrativismo de mineração, de dados, de especulação de capital, de lucro. Eu falei de fins de mundo, agora há pouco. Fins de mundo é um tema inadiável, incontornável, e nos fins de mundo mais atuais a gente tem as paisagens arrasadas. Isso é uma mineração de lítio no interior de Minas Gerais, onde eu vou chegar daqui a pouco. Não só paisagens arrasadas por minério, mas guerra orientada por tecnologias imperialistas, coloniais, o subjugo da maioria da população mundial aos vieses dessas inteligências, a lógica do mercado emborcada nos códigos e algoritmos. E daí vem essa proposta que eu trago. Novas formas de juntar o estelionato imaterial, do visível e o invisível no extrativismo. A primeira pergunta que nos propõe, a Alejandra, né, reiterou no começo dessa apresentação, ela diz respeito às transformações específicas que a IA gera na nossa forma de trabalhar. No campo da educação, lidar com a IA vem requerendo uma mão dupla que a gente já conhece, para quem trabalha em grande parte, com media art, né? Há que se aprender para ensinar enquanto se aprende. E a gente estando envolvido no ensino de algo que está em pleno movimento, em pleno acontecimento, essas responsabilidades de aprofundamento nos vieses das tecnologias de IA e do machine learning aumentam muito, aumentam consideravelmente. Eu venho percorrendo esse caminho de uma forma bem menos eufórica do que em outros tempos. Me interessam muito essas zonas de intersecção. E o fazer e o pensamento crítico é algo que nos faz estar aqui junto. Acho que é a premissa desse encontro. E acho que muito nos conflui aqui. Então, esse projeto, esse vídeo que começa aqui no lado direito, é um trabalho muito simples envolvendo redes neurais. Redes neurais de um parque no Canadá, em que, para aplicá-lo aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera, eu tive que alterar a lógica e os dicionários de equivalências dessas redes neurais. É um trabalho que envolve IA, mas de uma IA muito básica, né, em datasets já mais ou menos prontos. Né? É um projeto chamado Incerteza Artificial, que estava numa exposição do MAN de São Paulo, chamada Realidades e Simulacros, do qual a Gisele também participou. Bom, nesse projeto, nesse processo, fazendo um trabalho como esse, Incerteza Artificial, ou no dia a dia com alunos da FAAP, onde eu não ensino IA, mas ensino tecnologias de audiovisuais, de videoarte, de redes, né? Isso envolve IA em todo o processo, na pesquisa, no estudo, na roteirização, na prototipagem, na produção, na edição, Premiere Pro da Adobe, ou DaVinci da Blackmagic, ou CapCut, tudo isso, Canva, envolve ferramenta de IA, que parece ser quase que emborcada já para essas novas gerações, falando de alunos de 19 a 23 anos. Né? E envolve instigar invenção, formas de dar a ver também, ou seja, envolve novas expertises. Aqui está a segunda pergunta que a Alejandra nos colocou, né?
Eu vou tentar responder um pouco dessas duas questões já por aqui. Essa segunda pergunta, ela nos incita a pensar sobre as relações entre percepção, aprendizagem e criação. Ou seja, envolveria talvez uma ponte entre o fazer e o ensinar, o aprender e o colocar em prática algumas coisas, né? E isso envolve, só isso seria uma conversa muito longa, da gente entender como cada uma dessas ferramentas mudam a nossa relação, né? Mudam, nos instigam ou nos demandam, nos obrigam a entrar em outras questões, né? E eu acho que eu começaria do termo programação. Então, programação, que é a premissa do tema aqui de hoje, né? A IA vem permitindo que alguém que não saiba codar ou codificar, né, que não domina a linguagem da programação, possa obter soluções em muitas tarefas que antes não dava conta. Eu, por exemplo, como um conhecedor bem básico de Arduino, de Pure Data, ou de Max MSP, que eu já me estudei, já tentei programar nesses sistemas, eu posso hoje consertar programas de trabalhos que eu tenho em algumas obras minhas, trabalhos antigos, e eu posso também arriscar sistemas interativos simples, novos sistemas interativos, sem pedir ajuda de programadores, como eu já tive que fazer antes. Eu posso, mas eu preciso também saber como pedir isso em forma de prompts ou emborcar isso em sistemas de hardware, né? Como antes eu precisava conversar com o programador. Eu sei de muita gente no meu entorno desenvolvendo aplicativos em Python, em JavaScript, em C++, né, com a ajuda do Qwen, né, né, ou do Google Labs, DeepMind. No campo da automação, onde eu e a Gisele já nos metemos com muito sofrimento, né, muita dependência, a gente já dependeu de muita gente especializada e muita gente cara, muita gente que às vezes se interessa pela arte, logo se desinteressa, né? Hoje há uma possibilidade de desenvolver projetos de forma muito acessível, com agentes SDK, AutoGen. No campo da arte, isso continua sendo muito turvo, mas há possibilidades de utilizar desde o ChatGPT para fazer um protótipo de programação, ou fazer aplicação usando APIs, buscando dados do Twitter, do X, buscando dados de sistema online, abarcando isso em sistemas de hardware local, né? Dá para pensar em fugir da ideologia das redes, da censura que alguns sistemas colocam, você colocar questões, né, do Bolsonaro no Google, não produz, não vai adiante, é difícil. Então, às vezes, você tem que se valer de sistemas em modelos locais, o DeepSeek, né, chinês, né? Mas isso envolve também construção de hardware caríssimo, né? E conhecimento de hardware em placas NVIDIA que são tão fora do alcance, muitas vezes, dos artistas, né? Então, tem soluções, né? Mas cada uma delas tem problemas. Eu, por exemplo, são caras. Eu faço parte de um coletivo de produção de material de politização imediata para o Instagram, né? Um coletivo fundado pela Rivane Neuschwander, e a gente vem fazendo alguns programinhas, alguns vídeos, e que brincando, ensaiando uma necessidade que a gente vai ter logo daqui a pouco de produzir votos que evitem que a gente entre numa nova fase neofascista aqui no Brasil. E usar IA tem saído caro com isso, né? Então, esses sistemas eles multiplicam pegadinhas típicas do mundo do capital. Num ambiente em que a era da gift economy, do começo da internet, nos anos 90, ela acabou, né? Há muita intermediação de empresas, muita desinformação sendo propagada por empresas, criam-se falsas comunidades para abarcar modelos distintos num só sistema. Eu penso assim, me pergunto, quem aqui,
entre a gente já não assinou o Discord, achando que ali se abriria um mundo mágico da generatividade, e no final não conseguiu sequer entender onde é que estava de fato entrando numa rede social, né? Basicamente isso. Quem já gastou todos os créditos de uma OpenAI ou do Google Flow, né, para produzir algo totalmente inútil, totalmente alheio e fora do que pensava colocar nos prompts, né? Quanto mais se dá instrução no prompt, mais parece escapar das instruções. Então, a gente vê a imposição de sistemas de assinatura, de tokenização, de pacotes típicos de pay as you go, que estratificam usuários em categorias. Tá? São ridículas, né? Como em companhias de aviação, cartão de crédito. Né? Você tem o básico, você tem o normal, você tem o Pro, o Plus, o Golden, o Premium, o Extra Premium, o Extra Pro, etc. É um reflexo de muitas outras lógicas de segregação. Quem paga mais tem melhores resultados. Quem consegue driblar limitação técnica tem que pagar mais. Mas mesmo pagando mais, os vieses ideológicos às vezes permanecem. Então, entender a ferramenta, para que ele é um conhecimento que dura poucos meses, às vezes menos de um mês. Você detém você faz uma assinatura que daqui a pouco ela pode se mostrar obsoleta, né? E as assinaturas às vezes te fazem comprometer por um ano inteiro, né? Um pagamento que é bastante complicado, né? Hugging Face, será que vamos entrar de cara dentro dele, né? Uma novidade que promete. Bom, então essas perguntas, né? Essas perguntas: quem domina o quê? O que a gente está comprando com essas assinaturas? Onde estão as zonas cinzas? Onde está aquilo que te interessa ou aquilo que você te disseram que você deve se interessar, né? Isso é um mundo meio bárbaro, meio selvagem, né? Então por isso eu volto à minha proposta, ao invés de ficar tentando especular sobre a especulação. Eu gostaria então de exemplificar esse processo a partir de uma linha de projetos que me trouxe essa proposição aqui hoje. Né? Uma linha de projetos ligadas a projetos mais ou menos recentes. Né? E eu resumo essa proposta como compreender, é um convite a analisar algumas dessas incongruências. A inteligência artificial como uma nova face do extrativismo. O extrativismo mineral extrai matéria bruta. A IA traz a mineração dos rejeitos informacionais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é o rejeito. Né? Então, a IA traz a mineração dos rejeitos, reprocessando dados, vieses, memórias seletivas e apagamentos como novas reservas de valor, onde não há lugar para o improdutivo, para a vida apenas vivida. Então, antes de me aventurar nessas ferramentas mais recentes, dos últimos 2, 3 anos, eu comecei me joguei em sequências generativas em vídeos que usavam essa infraestrutura do Google de ajuntamento por IA de bases de dados de outras fontes de imagens geoespaciais. Né? Basicamente, redes neurais de agregação de imagens através do WorkStudio, uma das ferramentas que o Google tem, que tem o Google Earth, né, o Google Maps e tem o WorkStudio, que permite que você faça navegações como se você estivesse num avião. Então, elas geram imagens que você pode navegar por mapas que o Google agregou. Né? E eu fiquei fascinado por essas imagens, porque elas eram, a princípio, estudos para um filme Ladra, um filme que eu estava fazendo. O filme estava sendo rodado em 2019. E essas imagens, elas têm essa cara um pouco de... que elas tendem ao artificial, né? Mas elas não só têm uma base real, como são representações efetivas da nossa realidade atual.
elas têm uma cara de aerofotogrametria, de processos de machine learning, e são exatamente isso. Né? E a pergunta que eu fazia nessa época é: essas imagens normalizam as tragédias ou podem efetivamente aprofundar ou expandir o imaginário em torno de mundos que a gente quer evitar? Mas elas são agregadoras, elas são agregadas por inteligência artificial, por aproximação territorial, né, por latitude e longitude. Isso gerou alguns trechos de uma personagem desse filme, do Lavra, um filme que circulou bastante, ganhou muitos prêmios mundo afora, circulou em voos da Latam, como destaque de filmes. E é um filme que partiu a nossa rota da ideia de sensibilização de outros mundos, para além desse que nós estamos vendo desaparecer. E tem como personagem o Ailton Krenak, ele discute a mineração, ele é uma personagem que busca entender a Rota da Lama, encontra com Ailton, aprende. Né? Então, ou seja, ele mescla pensamentos atuais, de uma geógrafa que entende um pouco desses mapas mais atuais e também que busca o que fazer com isso. Né? Então, e o filme vem sendo usado por ativistas, ele produz mapeamentos, ele produziu imagens da catástrofe de Brumadinho, a gente estava no dia seguinte lá, imagens que estavam sendo exibidas na televisão, né, no mesmo dia. Isso é a tragédia de Brumadinho, de 2019, de janeiro de 2019, uma imagem do filme, uma imagem da televisão. Então, e o filme é testemunha, e eu fui testemunho de muitas dessas situações que circularam o mundo. Aí. Tragédias que a gente não tinha ainda a dimensão para onde ia. Né? E logo depois do filme, me envolvi com outros desdobramentos do filme, tive a oportunidade de montar uma exposição no MAC USP, uma exposição que envolvia vários canais convidados, teve Ailton Krenak, teve a Gisele, teve a Kit, roteirista do filme, né? E é uma instalação que é uma espécie de convite a adentrar nesse universo danoso, né? de montanhas destruídas, cariadas, para a gente entender por impacto sensorial, um pouco dessas tragédias. E também buscando algum tipo de analogia com o conceito de solastalgia, com a sismografia, com os abalos que afetam o planeta, que produzem síndromes, produzem doenças psíquicas. Né? Muito satisfeito com a exposição, incrível, debates, conversas dentro e fora. Ela circulou, foi para Moscou, esteve na Argentina, em Buenos Aires, né? E o projeto segue, como eu sigo fazendo esses mapeamentos, buscando montanhas que anunciam problemas, onde há uma tentativa de desmontar a lei ambiental e, de alguma forma, inserindo no próprio Google algumas novas informações. E me deparei, né, na época ainda que estava fazendo isso, com um caso que é o principal aqui. Esse caso é o de Pico. Existem outros. Eu trouxe esse porque é talvez o mais explícito. Um dos picos de Minas Gerais, que é o Pico do Itabirito, e ele faz parte dessa paisagem mineira. Minas Gerais, um estado de Minas Gerais que leva o nome do extrativismo, né? Minas Gerais. E o imaginário das Minas Gerais é esse das montanhas e dos picos. Até então, que eram referências para tropeiros, para os bandeirantes, para os povos ancestrais que viviam ali, né? que tinham esses picos como entidades, como
locais de deuses. Está aí, Gisele, ó, sua querida Mariane Norte, né? Uma artista naturalista, que a Gisele retrata nas Venenosas, né? Ela retratando o Pico do Itabirito, que tem aqui embaixo uma espécie de um ambiente que parece Stonehenge, na Inglaterra, né? Ou seja, um local de celebração do pico. E o pico está lá. Ele está lá a duras penas. Ele é um ícone de uma paisagem notável. Ele foi referência para esses povos, para povos ancestrais. O pico é um lugar, um monumento, um patrimônio geológico e histórico. É um símbolo do Estado e do país. E ele é muito cobiçado. Segundo na Wikipédia, tem que ele é um monolito sem igual no mundo, formado por um único bloco de hematita compacta, com mais alto teor de ferro. Ele está lá, mas ele está desse jeito. Ele é rodeado por uma mineração da Vale, e que ele foi tombado em 1960, pelo Patrimônio Histórico e Geológico, e destombado no governo militar logo depois, em 67. Depois, com a volta da democratização, em 88, em 89 ele foi tombado novamente. E agora ele segue em disputa por um tombamento por um governo em Minas Gerais que segue essa sanha desenvolvimentista, desse progresso, entre aspas, né? E é um ambiente, ele é um ícone de resistência. Vê-se que essa parte aqui é não minerada, não se pode minerar esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui em cima não pode ser minerado, por lei. Tudo em volta está destruído. Aí, nas minhas pesquisas pelo Google, eu notei que ele não está no Google, ele não está nessas bases de dados, ele não está no Google Earth, ele não está nos mapas da Airbus, da Maxar, ele não está na NASA. O que existe no lugar é um buraco, né? Ele foi apagado nessas imagens. Né? E é um apagamento um pouco tosco, um apagamento parece ser feito assim num Photoshop, né? Ele foi apagado, assim, ele remete a uma ideia de um filme muito famoso que teve aqui há pouco tempo, no Brasil, Bacurau, muito popular, do Kleber Mendonça, e o filme começa com uma premissa que é assim: Bacurau foi tirada do mapa. E quando eles falam Bacurau foi tirada do mapa, uma pequena vila no interior de Pernambuco, os exploradores começam a pensar, uau, se Bacurau foi tirada do mapa, talvez eles vão acabar com a cidade, né? Porque se não está no mapa, não existe. Então, essa ideia de que o pico saiu dos mapas online, que são hoje as formas de registro, né, de mapeamento do planeta, né, de documento, de atestado de existência das geografias do planeta, né? Então, o que vai acontecer com o pico? Será que já foi uma antecipação? Né? Essa é a escala que ele estaria aqui, mais ou menos, essa seta branca. Né? Ou seja, essa remoção, ela, de alguma forma, evidencia o modus operandi da IA. Existe no Google uma forma de você relatar alguns problemas que seriam formas de acuidade, de precisão de algumas paisagens. Você pode reclamar de algo que está lá, ou você pode reclamar por algo que você não queira que esteja lá. Né? É claro que você, como uma pessoa física, você vai ter maiores problemas do que uma corporação. O Google é uma empresa privada. Né? E eu fiz uma reclamação. Por que o pico não está lá? Né? Registrei isso mais de uma vez e nunca foi respondido. Então, aqui no mapa Yandex, né, que é um mapa russo, que se vale também de database da Airbus, companhia de aviação, que registra imagens enquanto está voando. Né? Então, aqui tem um pouco
numa Se a comparação história de um lugar se mistura com a sua paisagem, o que faz com que a paisagem se fixe na história? entre essa navegação Referência geográfica. É uma paisagem notável. Era referência entre para os povos ancestrais que ele habitava. o pico local, como ele está agora, né? Ainda está desse jeito, e o contraste gritante, como ele aparece BH e Ouro Preto, nos muito mapas. estranhamente foi retirado das imagens mais recentes dos satélites do Google. Sim, foi removido, apagado. No Google Maps, o que vemos é um sinal de mutilação. Não é uma questão de acuidade só porque o Google consegue precisão em muitas outras situações. Esse trabalho ele tende a virar uma instalação. Eu fiz uma proposta, a convite do Ars Eletrônica, não foi aceito, mas é uma proposta de instalação que eu ainda espero realizar, onde seria possível devolver para o ambiente virtualizado por sistemas de IA e usando software de Touch Designer, um pico virtual num ambiente virtual. Eu estive em ambientes onde há hoje mineração de lítio, no interior de Minas Gerais. Essa é uma mina de lítio numa região super pobre, muito rica culturalmente, mas vulnerável em termos de riqueza econômica, onde você tem uma mineradora gigante, como a Sigma Internacional, explorando lítio, a maior mineração de lítio do Brasil, né? Tende a ser uma das maiores do planeta. Então, uma das premissas que eu coloco, que aí vem, eu peço um pouco de tolerância aqui com o tempo, que aqui é a tese, é a proposição, né? É a premissa de que, como dizia o Ted Chiang, é a premissa de que me autoriza a igualar os extrativismos. Essa é uma frase que foi muito conhecida em 2023, o Ted Chiang, esse escritor de ficção científica, né? Que o ChatGPT é uma imagem muito borrada do que seria a web. Ou essa frase do Jussi Parika, apontando que a IA tende a gerar também uma espécie de trânsito de lixo eletrônico, em trânsito entre a mina, entre a mineração e os dados. Ou a Rita Steyer, né, que também em 2023, nesse texto que circulou muito, Images, né, ela faz essa correlação entre essas imagens que são pilhagem dos dados coletados pelos sistemas de IA, como um grande extrativismo massivo, né, gerando lucro. E aí vem essa questão, uma conclusão talvez antecipada. A ideia é compreender a inteligência artificial como a etapa mais recente de uma longa história do extrativismo. A gente já viu muita associação entre extrativismo mineral e extrativismo de dados, mas eu vou insistir nisso. Essas correlações elas são mais do que meras especulações, né? A prospecção geológica versus a coleta e rastreamento de dados, o minério bruto e os dados brutos, né? O refino do minério e o treinamento de modelos, a geração de commodities minerais, que junto com terra, que são exportados para a China, no caso do Brasil, e os datasets, modelos treinados, e os rejeitos, dados residuais, logs, metadados, para os quais a gente geralmente não dá importância. E essa segunda lavra, um reprocessamento que a IA faz. Eu venho estudando isso com alguma profundidade, desses regimes do extrativismo, eu não vou me deter aqui, mas a infraestrutura de ambos é a mesma. A infraestrutura da mineração de dados e a mineração mineral, elas estão baseadas em minérios, nos mesmos minérios. Esses são alguns deles, são mais de 16, segundo alguns, quando a gente pensa em uma certa infraestrutura, se é só dos data centers ou dos equipamentos, dos dobramentos de data centers, né? E a gente chega à conclusão de que não existe, de fato, uma IA imaterial. Tudo repousa sobre uma geologia. Como diz o próprio Parika, como Benjamin Brereton também já falou isso
dessa infraestrutura planetária, né? Semicondutores, terras raras, condutividade, energia e catálise, estrutura física, tudo baseado em minério, cada vez mais, né? E os rejeitos. Na mineração, o rejeito parece inútil. Décadas depois, existem novas tecnologias que tornam aquele rejeito economicamente explorável. E barragens paradas, aquelas que arrebentam, que explodem, voltam a ser mineradas. E na IA, dados considerados inúteis, datasets, imagens antigas, logs, metadados, ruídos, arquivos mortos, voltam a gerar valor. É exatamente uma segunda lavra, mas não por quem as produziu. E há um ciclo perverso de operação desses rejeitos, tanto no campo da mineração territorial, material, né? Uma segunda lavra, um novo minério, uma venda, uma subvenda, uma segunda venda, né? E esses rejeitos que são subdados a partir da machine learning, do reprocessamento algorítmico, novas informações. Então, essas minerações, todas elas produzem ausências, crateras, montanhas, amputadas, barragens. Dá para levar isso também para o campo da mineração de dados. Ela seleciona, descarta, prioriza, apaga. Então, os rejeitos da paisagem, nesses rejeitos, né, dentro da paisagem real, comparados com a IA inaugura um regime em que esses rejeitos deixam de ser resíduos e passam a constituir reservas permanentes de valor. E dá para a gente enxergar o viés como parte dessa infraestrutura. Quando plataformas de computação geoespacial, como aquelas do Google, como as da Maxar, da Airbus, né, e infraestruturas algorítmicas de observação do planeta substituem a paisagem e condicionam o que as máquinas aprendem sobre elas. E o que está sendo extraído? A inteligência artificial não substituiu o extrativismo. Ela amplia sua capacidade de converter território, memória e conhecimento em ativos econômicos. Paisagem, imagem, dado, predição, lucro. Vida, paisagem, captura, dado, IA, valor. Tudo é recurso. Recurso, pensando no recurso como vida. Nada nessa lógica pode ser descartada na IA. Então, para finalizar, essa ideia de que o extrativismo não termina quando acaba o minério, ele termina quando já não resta nenhuma vida convertível, né, em valor. Né? A inteligência a IA não é só um novo regime de extrativismo. Ela inaugura essa era da mineração dos rejeitos informacionais. Paisagem, viés, rejeito. É isso que eu convido a gente a pensar. Obrigado pelo tempo extra.